Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 livros que revolucionaram a minha visão sobre autoconhecimento, sobre despertar, principalmente despertar o nosso poder interior. Eles foram muito importantes para mim, tá? Transformaram a minha realidade e eu gostaria aqui de indicar para vocês porque são maravilhosos, então eu vou fazer um pequeno apanhado aqui dos ensinamentos de cada um, porque eu acho que pode ajudar muita gente, tá? O primeiro livro que eu quero comentar aqui com vocês é O Caminho do Mago, do Deepak Chopra. A arte de criar a sua própria realidade. A primeira vez que eu li esse livro, eu senti como se eu estivesse recebendo uma chave assim meio que secreta da existência, sabe? Porque o Deepak Chopra, ele faz algo que é raro. Ele consegue traduzir o universo simbólico dos grandes mestres espirituais para o nosso cotidiano, para a nossa vida simples. Então ele mostra nesse livro que a gente ser mago não é um mito, é um estado de consciência em que você se torna o criador da sua vida e não a vítima, entendeu? Porque para ele define ser mago como aquele que vê além das aparências, aquele que entende toda a realidade externa, que nasce da mente e das intenções internas e enxerga os desafios como portais para o crescimento. Então, o mago não tenta controlar tudo ao seu redor, mas ele aprende a moldar o mundo de dentro para fora, né? Através do autoconhecimento, da presença, das escolhas conscientes. E os principais pontos aqui nesse livro são que a verdadeira magia, o primeiro ponto, né, que eu anotei aqui, a verdadeira magia começa, na verdade, na percepção. Então, ele compara o cotidiano como se fosse um palco, onde todos nós atuamos sem perceber o roteiro. E sem perceber que esse roteiro pode ser alterado a qualquer momento. Então, o mago percebe padrões, questiona as histórias, sabe? Escolhe viver na raiz, ou seja, na fonte criadora de todas as coisas, que é a nossa consciência. O segundo ponto do livro, né? Você cria a realidade com atenção. Então, ele diz que aquilo sobre o qual você coloca o foco cresce. Como eu vivo dizendo aqui para vocês, né? Tudo que a gente põe o foco se expande. É exatamente isso. Se você alimentar a dúvida e o medo, sua vida vai ser um reflexo disso. Vai ter só dúvida, vai ter só medo. Mas se você alimentar uma intenção de gratidão, de curiosidade, você vai começar a perceber oportunidades, sincronicidades, pequenas transformações que vão evoluindo para mudanças grandes na sua vida. Começa no pequeno, mas vai aumentando a cada dia e quando você vê, sua vida está transformada. Um outro ponto aqui é a transmutação das dores e dos limites. Então, o mago, ele não foge do sofrimento, ele transforma o sofrimento, o problema, a adversidade, né, em descoberta, em autodescoberta. Cada desafio do mago, ele vê como um convite para a maturidade, um ritual de passagem, sabe? Entre a versão antiga dele próprio e a futura, a versão que ele quer ser, ou que ele precisa ser. Então, ele não vê nada como um problema, ele vê tudo como uma passagem. O quarto ponto aqui desse livro é que o eu não é fixo, ele é fluido. Então, ele nos convida a questionar os rótulos. Ah, Vanessa, eu sou ansioso, eu sou fracassado, eu não tenho disciplina. Isso tudo são rótulos. Para o mago, gente, cada identidade, cada emoção, cada limitação é passageira, porque tudo é passageiro aqui nessa existência. Então, o poder está em se auto-observar e se recriar diariamente. Ou seja, ok, fiz uma coisa errada aqui, ou fiz algo que eu não achei legal, vou tentar fazer diferente amanhã. E assim você vai levando a vida, tentando se reinventar. Agora vamos para alguns exemplos práticos aqui para a gente aplicar esses ensinamentos. Quando você encarar um conflito, ao invés de você
dizer, isso é um problema, rotular, né, como um problema, experimenta perguntar, o que esse desafio está revelando sobre mim? Que crença esse desafio trouxe até aqui? Como eu posso agir diferente? Mesmo que, sei lá, com coisinhas pequenas. Porque essa mudança abre espaço para respostas que você não está esperando. Uma outra coisa, trazendo um caso real. Imagina um problema de autoestima, né? Uma pessoa que tem baixa autoestima. Ao invés de combater o sintoma superficial, o que o mago vai fazer? Ele vai investigar a raiz. Ele vai observar qual a história que alimenta aquele sentimento de baixa autoestima. Aonde que surgiu aquilo? Ele vai perceber como o corpo responde. E pouco a pouco ele vai mudando a narrativa interna. Então essas são coisas que ele ensina no livro. Um exercício diário que ele sugere aqui também nesse livro, ele recomenda rituais simples para a gente ancorar intenções. Então, como começar o dia em silêncio, se visualizar já vivendo tudo aquilo que você deseja, ou escrever perguntas para o universo e observar as respostas nas coincidências do dia a dia, sabe? Naquelas sincronicidades, aquelas coisas que a gente acha que é coincidência, mas não é. Pequenos gestos que ancoram grandes mudanças. Por que esse livro é muito importante, é essencial, eu considero, né? Porque ele mostra que todo mundo pode ser mago. Você não precisa de poderes místicos, você precisa, para ser mago, da sua autoconsciência, de curiosidade, de coragem para mudar o roteiro da sua própria vida. Ao invés de você sentir que algo falta, você aprende a acessar a fonte que já existe em você e trazer à tona aquilo que você precisa. Talentos, intuições, soluções, caminhos que antes pareciam impossíveis. Você começa a transformar a sua vida em magia, entendeu? O mago somos nós somos os alquimistas da nossa própria vida, porque o que é alquimia? É transformar algo para outra coisa. Então você pode transmutar algo que você não gosta para algo que você gosta, que te faça bem. Essa é a função do mago aqui nesse livro, tá? Muito importante ler para quem está querendo realmente entrar nesse mundo do autoconhecimento. Segundo livro, né? Esse aqui é clássico, tá, gente? Esse aqui, bom, eu já li praticamente todos os livros dele e porque eu gosto muito de PNL, né? E basicamente as coisas que o Tony Robbins ensina é tudo baseado na programação neurolinguística e eu estudei. Sou master em PNL também, então, para mim, esses livros aqui dele são como guias, né, como dicionários da PNL. Então, Desperte Seu Gigante Interior, esse é o segundo livro que eu quero indicar aqui para vocês, do Tony Robbins, né, Anthony Robbins. E ele também tem aquele Poder Sem Limite, que é um outro também que eu li já há muito tempo e eu fiz até uma tese na minha faculdade sobre esse livro. Desperte o seu gigante interior. O poder da decisão e da ação. Então, nesse livro, que para mim é um divisor de águas, né? Diferente do clima místico do Deepak Chopra, o Anthony Robbins é mais direto, mais prático, mais empoderador. Ele acredita que todo ser humano tem reservas imensas de energia e de potencial. Mas normalmente essas reservas estão adormecidas por crenças, por medos, por traumas, por rotinas automáticas. Então a mensagem central dele é: ninguém nasce pronto, tá? Mensagem central aqui desse livro. Mas todo mundo pode acordar o próprio gigante interior, transformando o desejo em ação consciente e consistente também. Então, quais são os pilares desse livro, né? O primeiro pilar é o poder da decisão. Ele ensina que tudo na nossa vida começa com uma decisão verdadeira, gente. Não basta a gente desejar ou prometer, a gente precisa assumir 100% da responsabilidade
escolher trilhar um novo caminho e não aceitar voltar atrás, sabe? A gente precisa decidir, porque em cada microdecisão muda o nosso caráter, molda o nosso caráter e muda o nosso destino. O segundo pilar aqui, a mudança é um estado emocional. Ele mostra pra gente que a sua vida muda quando você aprende a escolher e a comandar os seus estados. Técnicas como respiração, mudança de postura, autoafirmação, visualização, âncoras emocionais, tudo isso são ferramentas da PNL. Para quem não viu, eu tenho no meu canal Eu Sou o Que Sou, eu tenho um curso gratuito de 3 aulas lá de PNL. Eu não sei se eu tenho aqui nesse canal também, Vanessa Passo, eu acho que tenho. Mas sei lá, dá uma procurada aí por PNL que vocês vão ver. Eu fiz 3 aulas gratuitas onde eu resumo algumas técnicas básicas e muito importantes da PNL, que inclusive ele fala nesse livro. Então, técnicas, né? Essas técnicas, âncoras emocionais que ajudam a sair rapidamente de padrões negativos, enfim, várias técnicas que você pode utilizar na sua vida no dia a dia, que eu utilizo na minha. Terceiro pilar, crenças como leis pessoais. Ele explica com exemplos marcantes como as crenças são definições que você aceitou como verdade absolutas. E muitas vezes nem foram questionadas desde a infância. Então, no caminho do gigante aqui, né, que ele fala do livro, você identifica, você desafia e você substitui crenças antigas por novas convicções que são mais fortalecedoras para a sua vida. O quarto pilar, que é basicamente a reprogramação neurolinguística, né? A programação neurolinguística e a modelagem. O livro, gente, é recheado dessas técnicas de PNL, tá? Ele mostra como você pode programar, reprogramar novos comportamentos, modelar pessoas que já têm o resultado que você deseja. Não se trata de copiar, tá? Modelar não é copiar, é se inspirar para criar uma versão de você mesmo que também vai chegar no resultado que você quer. E se aquela pessoa chegou antes, ela percorreu os passos necessários e você pode se inspirar nela para percorrer os passos e encurtar o seu caminho de chegada até lá, até o resultado que ela teve, que é o que você deseja. Exemplos aqui do dia a dia. Se você sempre adiou um projeto porque você se sentiu inseguro, então você vai fazer uma mudança na sua fisiologia. O que é fisiologia? O físico, né? A nossa parte física. Então você vai levantar, vai respirar fundo, vai sorrir, vai mover o corpo de maneira diferente daquela que você está acostumado. Se você está com a cabeça baixa, se você está sempre assim, apertado, você vai mudar isso. Porque isso pode transformar instantaneamente o seu estado emocional. Isso libera energia e confiança para agir. Eu falei até num outro vídeo aqui que esses livros que falam de posturas pessoais, de postura física mesmo, né, de como você interpretar a linguagem corporal, esses livros sempre dizem que, se vocês lerem, né, eu aconselho até que vocês leiam, tem a linguagem do corpo, etc., o seu corpo fala, é um também que é bem legal. Eu tô falando de 3 aqui, já vou dando dica de outros livros, né, porque eu adoro livro. Livro traz muita coisa importante pra gente na vida, né, é uma informação valiosa. Então, se vocês lerem alguns desses livros aí de linguagem corporal, vocês vão perceber que em todos eles dizem que se você levantar o queixo, estufar o peito, pôr o ombro para trás, você já melhora o seu humor, você já melhora o seu dia. Você começa melhorando na parte física para mudar a mental e a emocional. Então, ele fala isso aqui também no livro. Uma outra dica, quando você identificar um auto-julgamento, sei lá, eu nunca consigo terminar o que eu começo. Ele sugere que você se pergunte, essa crença me fortalece ou me limita? De onde ela veio? Como seria a minha vida se eu pensasse o oposto? Essa troca, gente, de perspectiva, ao longo do tempo, ela vai mudando a sua vida, tá? Então, começa a
abrir a perspectiva em tudo na sua vida, começar a olhar de pontos de vista diferentes. A gente aprende isso também no Access, lembra? No Access Consciousness. Bom, exercícios que ele dá no livro aqui para você praticar isso. Ele fala para você criar um plano de ação de 10 dias, onde você se compromete diariamente com uma escolha fora da sua zona de conforto. Sei lá, algo que você não está acostumado a fazer. Você vai se comprometer a fazer durante 10 dias. Um outro exercício forte é você escrever uma carta para si mesmo. Você vai escrever como vai ser sua vida daqui a 5 anos, se você continuar agindo igual você está agindo hoje. E depois você vai escrever como vai ser se você mudar o que você está fazendo hoje. Então, nessa carta, você primeiro escreve como que a sua vida tende a caminhar se tudo que você faz hoje continuar igual. E depois você escreve uma outra, ou nessa mesma, a versão inversa. Se você mudar as coisas, como poderia ser a sua vida daqui a 5 anos? Como ela iria ser? E analisa tudo isso que você escreveu. E escolhe qual é a vida que você quer ter daqui a 5 anos. Se é continuar como está agora ou se é mudar. Por que esse livro é essencial, gente? Porque ele ensina a gente a assumir a liderança da própria vida agora, não amanhã, né? Não depende de sorte, de talento nato, de circunstâncias externas. O poder de despertar está em assumir os riscos, em ser honesto com as suas decisões, em construir hábitos diários, ações diárias reais, né? Que aproximam você dos seus sonhos. Porque a cada pequena ação executada, quando ela é direcionada e intencional, você está um pouquinho mais próximo daquilo que você deseja. E o terceiro e último livro aqui que eu quero falar nesse vídeo é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Quebrando desculpas e transformando intenção em prática. Gente, é muito importante, porque não adianta a gente ficar sempre no mundo da teoria, do pensamento e não colocar a ação no meio. É a ação que vai fazer tudo acontecer, certo? Esse livro é para quem já está cansado de consumir só conhecimento teórico. O Paulo Vieira aparece aqui como se fosse um guia prático, tá? O Poder da Ação é um livro catalisador. O que é isso, Vanessa? Ele leva a responsabilidade para o centro das suas escolhas e prova que nada acontece na vida de alguém que não age todos os dias, mesmo que sejam microações. Porque quem não age, que não sabe o que escolher, essa pessoa não sai do lugar. Eu já contei para vocês que quando eu estava em depressão eu era exatamente assim. Eu tinha tanta dúvida do que fazer, não sabia para onde ir, que eu não fazia nada, não saía do lugar. E é exatamente sobre isso que ele fala. Então, quais são os princípios, né, desse livro? Primeiro, responsabilidade total. Ele desafia a gente a abandonar o papel de vítima e entender cada escolha. Entender que cada escolha, cada omissão, cada hábito contribui diretamente para o resultado final na nossa vida. Ou para o resultado atual que a gente está vivendo. Quando você aceita a autoria total da sua vida, você retoma o poder de mudá-la. O segundo pilar que eu anotei aqui, você tem que fazer um diagnóstico radical da vida. Esse livro, gente, ele propõe avaliações objetivas das áreas-chave da nossa vida. Então, saúde, finanças, relacionamentos, propósito, lazer. Você percebe onde você está invertendo energia e o que realmente importa para a sua felicidade. Terceiro pilar aqui, planejamento com execução. Nesse tópico, gente, ele mostra a diferença entre sonhadores e realizadores. Ele põe exemplos aqui de pessoas brasileiras, né? Ele mostra que os realizadores, que a diferença entre os sonhadores e os realizadores está no compromisso. No compromisso em colocar
planos em prática. A disciplina diária é considerada mais importante que aquela motivação momentânea, sabe? Quando você decide, não, agora eu vou fazer alguma coisa que você está motivado. Não. Ele fala que a disciplina, ou seja, mesmo que você não faça com vontade, mas faça todos os dias um pouquinho, é muito melhor do que você fazer quando você tá com aquela vontade imensa e depois parar, depois não fazer nunca mais. Tipo, eu quero emagrecer, então segunda-feira eu começo a academia. Você vai na academia um dia, 2, acaba a motivação, não vai mais. Não, é melhor que você saia para caminhar na sua rua durante 5 minutos todos os dias. Isso vai criar um hábito contínuo, constante e consistente na sua vida, que realmente vai mudar as coisas. E não esses momentos de animação, de energia que a gente tem e que passam rápido, sabe? Aquela motivação passageira. O quarto pilar aqui, a quebra dos ciclos autossabotadores. Ele diz que a gente repete padrões negativos muitas vezes sem perceber. Então ele ensina gatilhos nesse livro, né, para a gente quebrar esses ciclos. Seja mudando rotinas, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, muda o caminho, muda o suco, né, o sabor do suco que você toma, sei lá, muda a rotina. Posturas, autodiálogos, círculos sociais, enfim, quebrar padrões para quebrar os ciclos de autossabotagem. Exemplos do dia a dia. Quando você identificar, por exemplo, um bloqueio financeiro, você vai lá e traça metas claras, cria planilhas simples de controle e se reúne semanalmente com você mesmo para ajustar as rotas que você tem que fazer para melhorar isso. Coisa prática, real. Exemplo, relacionamentos, né? No campo dos relacionamentos, ele fala para você expressar os sentimentos de forma clara, pedir feedbacks, buscar opções e ações concretas para fortalecer as relações, sem depender só do outro. Alguns exercícios que ele sugere nesse livro. Você criar uma agenda semanal com 3 prioridades que são inegociáveis. Não importa o que aconteça, aquelas 3 coisas você tem que fazer. Segunda coisa, avaliação diária dos seus avanços e os ajustes necessários, para que você consiga medir o progresso real. Não a perfeição, mas o pouco a pouco de cada dia. Sabe aquele passinho de cada vez que eu sempre falo, um tijolinho por dia? Constrói sua casa no final? Exatamente isso. E listas de desculpas recorrentes. Então você vai listar as desculpas recorrentes e vai criar ações opostas a cada uma delas. Você vai escrever lá, qual que é a desculpa que eu uso para tal coisa? E qual que é a ação oposta a isso? Tudo que você usa como desculpa para não fazer as coisas que você quer, o que você precisa, você vai escrever e do lado vai colocar qual que é a ação contrária àquilo. Então agora eu vou fazer uma interação aqui, uma aplicação prática integrando esses 3 livros, tá? A gente viver esse poder interior não é a gente ficar pensando ou só agindo no piloto automático. Quando você combina a profundidade do autoconhecimento, do Deepak Chopra, por exemplo, a energia da transformação do Anthony Robbins e a disciplina prática do dia a dia do Paulo Vieira, a sua vida começa a mudar. Porque pensa, você tem os 3 pilares, o espiritual, místico, o prático, objetivo com técnicas do Anthony Robbins e o da ação do Paulo Vieira. Então você começa observando o palco interno, pergunta para si mesmo diariamente: o que eu posso transmutar hoje? Onde está o meu poder nesse momento? Feito isso, decida assumir uma nova postura e mudar suas crenças, que aí vem o segundo livro do Robbins. Escolha novos significados para velhas histórias, modela comportamentos de pessoas que você admira,
Celebra cada conquista, por menor que ela seja, tá? E terceiro, coloque em prática de forma sistemática, ou seja, contínua, consistente. Planeja pequenos passos, monitora, cria rituais que lembrem você do compromisso diário com você mesmo. Enfim, muda o caminho físico todos os dias, estabeleça micro compromissos públicos que as pessoas possam te cobrar, cria um diário de perguntas e não de respostas, enfim, muda o padrão. Porque, gente, se tem algo que eu aprendi com esses 3 livros, é isso. O verdadeiro despertar acontece quando a gente para de buscar promessas fáceis e assume a responsabilidade pela nossa criação interior. Você pode ser o mago da sua vida, você pode despertar para novas possibilidades onde ninguém vê saída. Você pode ser o gigante, agindo com energia, com firmeza. Você pode mudar a sua vida de sonhador para realizador. Foi o que eu fiz. Não adianta só ficar pensando e na teoria. Tem que pôr na prática, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que isso ajude vocês. Coloca aqui para mim nos comentários, se você ficou até aqui, qual desses livros você achou mais interessante e que te deu vontade de ler, tá? Qual dos 3 que eu falei aqui? Para eu saber que você ficou até o final e de repente para eu fazer uma resenha dele depois. Quem tiver interesse nos meus atendimentos individuais personalizados, feitos especialmente para você, cursos online e redes sociais, link sempre na descrição do vídeo. Convido você também a participar dos meus outros canais, que também tem um link na descrição do vídeo. Eu sou o que sou, onde eu falo de expansão da consciência. O canal Vanessa Passo Cortes, onde eu ponho as mensagens mais importantes desses nossos vídeos longos. E um canal que eu fiz só de mantras também, comecei agora com ele só para separar as reprogramações mentais para quem gosta e quem quer ouvir dormindo ou durante o dia, para elevar a vibração, tá bom? Te vejo na próxima, beijo!